A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Alexandre Martins e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e esse é o estudo bíblico 6 Passos para Deus. Serão 6 vídeos de uma média entre 10 a 12 minutos e a gente vai trabalhar aí esse vídeo para te ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender justamente o primeiro passo que é a Bíblia e a criação. E nesse primeiro passo, nós vamos aprender um pouco sobre realmente a palavra de Deus na íntegra, da onde ela veio, né? Simples perguntas para a gente poder estar ali aprendendo de uma forma básica e gravar na nossa mente, né, o que a gente aprender e a criação, né? Mas antes de tudo, nós precisamos orar. Sem oração nós não entendemos absolutamente nada. Então vamos orar? Vamos orar? Se você puder fechar os olhos, amém. Senão você fica aí só no Espírito. Pai querido, todo-poderoso, em nome de Jesus, nós estamos agora iniciando esse primeiro estudo dos 6 passos para Deus. 6 passos para o Senhor, 6 passos para o céu. E nós precisamos da tua bênção, da tua mão, Senhor. Se não for o Senhor, nós não vamos aprender e nem ensinar. Espírito Santo, visite cada um, coloque tua mão, que nesse primeiro passo nós aprendamos e vivamos aquilo que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a introdução desse primeiro passo, ela diz o seguinte, ela pergunta, o que quer dizer a palavra Bíblia? Nós não podemos iniciar um estudo sem mencionar a base que é o direcionador. Sim, é a Bíblia. A palavra Bíblia em grego significa biblioteca. Isso porque a Bíblia tem 66 livros dentro de um grande livro e se torna um manual do ser humano. Exatamente isso. Deus não deixaria o homem sem uma estrutura física em relação ao início, meio e fim de tudo e de todos. Vamos agora aprender sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia, e também sobre a criação de tudo que conhecemos. Vamos juntos nesse primeiro passo. E nesse primeiro passo, nós vamos justamente na primeira pergunta. Quem escreveu a Bíblia? Aí eu faço essa pergunta para você. Você sabe quem escreveu a Bíblia? Você vai falar, foi Deus. Aí alguns vão falar, foi Paulo. Vamos lá, vamos na Bíblia e nós vamos verificar o que a Bíblia diz sobre isso. E diz assim em Apocalipse 14:13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Percebe que a pergunta já está respondida e eu ouvi uma voz do céu que me dizia o quê? Escreve. Respondendo a pergunta, quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus. Simplesmente homens inspirados por Deus. Deus, ele inspira homens e homens, eles passam essa informação para a gente. Olha que coisa linda. Em relação à escrita mesmo da Bíblia, Deus em 2 pontos ele coloca a mão. Só uma curiosidade, abre aspas aqui, não é o estudo. Primeira parte que ele coloca realmente a mão dele, o dedo dele, nos 10 mandamentos. Êxodo 20. E também ali na profecia, no livro de Daniel, né, a profecia Mene Mene Tekel Parsim, que diz ali uma condenação, que traz uma condenação para o rei Beltesazar, e esse rei acaba sendo condenado ali por estar usurpando das taças do Senhor, da casa de Deus, ali tomando bebida alcoólica e com várias mulheres ali fazendo coisas horríveis, e Deus o condena. Fecha aspas, e a gente vai agora para a pergunta 2. Para que a Bíblia existe? Já pensou isso? Vamos lá, 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. Respondendo, então, à pergunta, para que a Bíblia existe? Qual é o fundamento da Bíblia? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O homem só pode fazer a boa obra se ele for instruído. Então ele só pode ser instruído com a palavra. Então a palavra é para nos dar perfeição e instruir para toda boa obra. E vamos rapidamente para a pergunta 3. Como devo estudar a Bíblia? Isaías 28:10.
porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. E como devo estudar a Bíblia? Olha que resposta bonita. Lendo a Bíblia toda parte por parte. Eu não posso ter preguiça de ler a Bíblia. Se eu for um preguiçoso bíblico, eu sou um preguiçoso espiritual. Como eu posso conhecer o Deus da Bíblia se eu não conheço a Bíblia de Deus? Então eu preciso aprender a Bíblia lendo de uma forma metódica. Conforme vai passando os estudos, eu vou ensinando a vocês, mas você tem que ler do princípio, tá? Você tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Exatamente isso. Pergunta 4. Como era a terra no princípio? Essa é uma pergunta que talvez você já tenha a resposta, porque está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2. Quem já leu Gênesis sabe. E a terra era sem forma e vazia, era exatamente assim. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, respondendo a sua pergunta, a minha pergunta, a nossa pergunta, como era a terra no princípio, sem forma e vazia. Ela não era nem redonda, nem quadrada, nem retangular, nem triangular, ela era sem forma. E Deus, ele começa a fazer as coisas, e é nisso que a gente vai agora, na pergunta 5, trabalhar de que maneira Deus criou todas as coisas. Você consegue imaginar? Vamos lá então agora em Hebreus, capítulo 11, verso 3, que diz assim, ó: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra, pela palavra, a palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 3. Então a resposta dessa pergunta 5, de que maneira Deus criou todas as coisas, ela vem de uma forma bem simples. Deus criou tudo pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Porém, na pergunta 6, vai te direcionar a algo muito lindo, que é como Deus criou o homem e a mulher. Percebe-se que Deus fez tudo pela palavra? Mas olha só, que diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 7 e depois verso 21 e 22. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Isso mesmo. E o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Gênesis 2, versos 7, 21 e 22. Então, como Deus criou o homem e a mulher? A resposta é da forma que você leu. Deus criou o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. É por isso que tem, carne da mesma carne. Está exatamente lá no livro de Gênesis capítulo 2. E na pergunta 7, onde o ser humano morava? Qual é o endereço do homem? Também é fácil, é só lá em Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2, 8. Ele plantou um jardim no Éden. Então a gente fica pensando assim, o jardim do Éden, mas jardim no Éden, tanto faz. O jardim era lindo e particular, e onde o homem morava em um jardim particular feito por Deus. E nós vamos à nossa pergunta número 8 e última pergunta, sobre qual condição o homem viveria para sempre no jardim? Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Então, o homem viveria para sempre no jardim, obedecendo às advertências de Deus, que na verdade era apenas uma. E obedecer é melhor do que sacrificar. Nós encerramos esse estudo, nós encerramos esse primeiro passo, dizendo para você, minha irmã e meu irmão, você que assistiu,
ou ouviu esse estudo, obedeça a Deus, honre a Deus, cumpra tudo aquilo que Ele pede. Falta mais 5 passos para você encontrar a bênção que você tanto precisa. Não é nada material, é a tua vida eterna. Então você precisa passar ainda por mais esses 5 passos. Vai seguindo a gente aí no Facebook, no Facebook, no Instagram, que eu vou deixar o meu endereço aqui do Instagram, do Facebook acaba indo junto, né? Mas principalmente do YouTube. Eu vou estar mandando para vocês aí esses vídeos, né? Ativa o sininho aí, se inscreve no canal, pode colocar um comentário de algo que você precisa aprender. Nós vamos estar ali produzindo outros estudos para você aprender e crescer na presença de Deus. Amém? Então nós vamos agora dar uma lembrada, vamos trazer para você aqui qual vai ser o tema do segundo passo, né, para você já ter curiosidade. O segundo passo é a origem do mal e a entrada do pecado no mundo. Eu sei que você precisa aprender como que esse mal entrou e como que esse pecado está. E depois a gente vai aprender também como que ele sai. É só vitória. Se você puder orar comigo, ore. E vamos finalizar esse estudo. Querido Deus, obrigado por esse estudo, pela bênção do Senhor em nossas vidas. Continue nos ajudando e abençoando cada um com a tua mão. Em nome de Jesus. Amém. E você ficou até o final, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.